Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje, sexta-feira, último dia do mês de maio, dia 31 de maio de 2019. Eu, Guiomar Santana, já trago aqui para o Salve da Tarde a nossa equipe de comentaristas que já está aqui a postos, a equipe a postos. Odair Zanella, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Guiomar, muito obrigado. Boa tarde, Kátia Marchiori, amigos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Isso aí, conosco também Kátia Pelli de volta, menina de quinta, mas também tá por aqui às sextas. Quinta, de sexta, de segunda, tem buraco, eu tô tampando. Oh, coisa linda, venha pra nós. Você também, Marchiori, seja bem-vindo. Ótima Obrigado, tarde. Guiomar, Zanella, Kátia, é um prazer estar de novo aqui com vocês. E eu estava procurando no Facebook e não está passando? Não. Deixa eu contar para você e para todos isso. que nós estamos passando aí um desafio com a nossa internet, que ela está instável. Então, estamos aí fazendo todo o trabalho para que daqui a pouco tenhamos novamente a possibilidade de transmitir os programas pelo Facebook. Então, nós estamos pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. É isso, né, turma? Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Então, o site tvmundomaior.com.br. É isso? Rádio Boa Nova? Rádio Boa Nova, ok? É isso aí. Maravilha. Vamos iniciar o Jornal Nova Era, então, desta sexta-feira, trazendo um resumo de notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que, após o presidente Jair Bolsonaro flexibilizar as regras sobre armas no Brasil, réus por porte e posse ilegal de armas têm tentado obter absolvição pelos crimes, ou ao menos responder por penas mais brandas. Em Minas Gerais, por exemplo, 3 pessoas presas por porte ilegal de armas conseguiram e estão sujeitas a uma pena menor do que estariam antes dos decretos que foram assinados pelo governo federal. Fique sabendo ainda que saem nesta sexta-feira dados de abril sobre o desemprego no Brasil. Em março, a taxa no país subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo 13,4 milhões de pessoas desempregadas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Fique sabendo ainda que o Banco Central divulgou nesta manhã os resultados das contas de abril e no acumulado do ano no setor público consolidado, englobando aí o governo, estados, municípios e empresas estatais. Em março, o rombo foi de 18,62 bilhões de reais. De janeiro a abril deste ano, olha só, 54 mulheres foram vítimas de feminicídio, contra 35 no mesmo período do ano passado, de acordo com o levantamento do G1 e também da Globo News. Foi neste período que a Polícia Civil registrou pela primeira vez desde a publicação da lei. A lei que foi publicada no ano de 2015, um feminicídio agora entrou neste levantamento, nestes dados. O feminicídio, então, com uma vítima transexual. A lei foi criada em 2015 e o Estado ainda não havia registrado casos com trans na esfera policial. Das 54 mortes registradas como feminicídio de janeiro a abril deste ano, 46 suspeitos, felizmente, já foram presos. 6 morreram nas ocorrências e 2 estão foragidos. Fique sabendo ainda que o ex-deputado federal Eduardo Cunha foi transferido na manhã de hoje para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele estava lá e foi transferido para o Rio de Janeiro. O político estava preso desde outubro de 2016 no Paraná, no âmbito da Operação Lava Jato. O advogado de defesa, Rafael Guedes, confirmou que o destino é a cadeia pública Petrolino Velling de Oliveira, conhecida como Bangu 8. Na zona oeste da capital, onde também está detido o ex-governador do estado, Sérgio Cabral. Fique sabendo ainda que 14 milhões de famílias estão usando lenha ou carvão para cozinhar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este vai ser um dos primeiros temas que nós vamos abordar aqui e trazer os comentários da nossa equipe. Em meio às altas do desemprego e dos preços do gás de cozinha,
14 milhões de famílias brasileiras usavam lenha ou carvão para cozinhar, isso em 2018, segundo dados do IBGE. Cerca de 3 milhões de famílias a mais do que em 2016. O número representa quase 20% das famílias brasileiras, ou seja, 5 famílias usavam lenha ou carvão para cozinhar, ou melhor, a cada 5 famílias, uma usava lenha ou carvão para cozinhar no ano passado. Em 2016, essa fatia era de 16%, um pouco mais de 1 a cada 6 famílias. Entre os estados, o maior percentual de uso foi registrado lá no Pará, 57,5%. No Maranhão, 52,2%. Em 2016, a taxa era de 44,9% em ambos esses estados. Então, quando nós trazemos aqui no resumo de notícias a informação de que ainda temos quase 14 milhões de desempregados, falar sobre essa questão das famílias que estão tendo aí de se reinventar para seguir com a vida é um cenário ainda difícil, mas as pessoas estão buscando alternativas. Realmente, a gente vem verificando que os aumentos do gás é realmente pesado para o poder aquisitivo, se você imaginar a renda mínima do brasileiro, né? E é um item absolutamente indispensável, né? Para fazer a comida, para a família toda. Primeira necessidade. Primeira necessidade. Agora, eu ouvi um comentário, não me lembro exatamente os detalhes, parece que isso é um ponto importante de discussão dentro do governo do Bolsonaro, de fazer uma... Eu vi o Paulo Guedes falando que eles estão pensando uma forma de deixar livre mercado, tal, para ter uma competitividade maior, e isso ele afirmou que vai baixar o valor do botijão de gás. É uma excelente notícia, né? Eu vi um depoimento dele falando sobre isso, que isso está dentro das prioridades a curto prazo. A gente vê, na verdade, eu tenho saudade desse tempo, né? E adoro comida feita no fogão a lenha, né? Não como necessidade, né? Que aí é uma situação delicada, mas como prazer, né? De estar ao lado de um fogão de lenha, aquecendo um cafezinho, uma comida, parece que fica mais saborosa. Não sei se definitivamente tem alguma influência, mas parece que fica mais saborosa. E aí acho que puxa também a questão do fogão a lenha, puxar para banha de porco, né? Uma coisa puxa para outra, né? E é uma coisa da minha infância que eu lembro, principalmente no interior, com muita saudade, com muito carinho. Mas insisto, claro, eu acho que isso teria que ser mais uma opção, uma vontade da pessoa querer fazer isso, né? Não uma necessidade. É óbvio que a questão do gás é muito mais prática, é muito mais rápido. Tem a questão também da madeira que se utiliza, não sei, muitas vezes pode ser que não se utiliza uma madeira de descarte ou o carvão, né? Então tudo isso causa uma certa preocupação. Mas eu acho que em breve a gente vai ter notícias, segundo o ministro da Fazenda, de que vai ter essa redução e quem sabe reflita de maneira positiva no bolso do brasileiro. É uma questão bastante delicada, né? Primeiro que assim, a realidade do Brasilzão é outra daquela que a gente vive nos centros concentrados de pessoas. É muito comum no interior, mesmo de São Paulo, pessoas utilizarem mais fogão a lenha do que o fogão a gás. É muito comum. Tradicional, interior de Minas, as pessoas se utilizarem do forno a lenha, do fogão a lenha. Então, é algo que para nós parece chocar. Quando a gente vê uma notícia dessa, quando me passaram a pauta, eu falei, meu Deus, ainda tem gente que utiliza. Aí, eu falei, não, quando eu saio de São Paulo, o que eu mais vejo é isso. Então, na verdade, é uma alternativa. É triste de saber que tenha sido por necessidade, mas faz parte porque isso pressiona, de certa maneira, as empresas que cuidam do gás de cozinha, diminuam o preço porque é o preço exorbitante. Carésimo. A média, R$70, não é? Aonde é R$70? Tá mais? Tem lugares que é mais. Lá onde eu moro, no Ipiranga, aqui, centro de São Paulo, próximo ao centro, é 90. Já comprei por 96. É 10% do salário mínimo, né? Muita coisa. É muita coisa, é um absurdo de caro. É algo valioso? Mas não deve ser nesse valor, né? E ele continua, desculpe, Cátia. Imagina, continua mano. fazendo, eu não sei disso, se ele continua fazendo parte, porque vamos lembrar todos
que nós tínhamos o que hoje é Bolsa Família, antes ele era fracionado, né? O que o governo PT fez foi unir isso num único Bolsa Família. Então nós temos lá, Bolsa Escola tinha Bolsa Leite, né? Tinha leite, e Bolsa Gás. E esses três foram unidos. O Fernando Henrique quis unir, o PT votou contra e depois cria o Bolsa Família exatamente nos moldes que o Fernando Henrique queria criar lá atrás, que era a junção desses três. Eu acho que, pelo menos, essas pessoas que estão recebendo o Bolsa Família têm contemplado o Bolsa Gás, né? Porque estava embutido. Não sei se existe ainda. Não existe mais nesse formato. É o dinheiro... Ele recebe uma quantia em dinheiro e acabou. Qual é a quantia? Vocês sabem a quantia do Bolsa Família? Aí varia também, sabia? Aí varia também. Depende da quantidade de pessoas que vivem na casa. É que a conta feita, Marchiori, foi uma conta que colocava, naquela época, o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família, acima do valor mínimo que o Banco Mundial estabelece para a linha de pobreza. Então, a linha de pobreza eram R$120 mensais. Isso. Então, o Bolsa Família ficava um pouquinho acima, o que permitiu que o governo petista viesse a público e dissesse assim, tiramos 40 milhões de pessoas da linha de pobreza. Então, ele ganhava, vamos dizer, mais de R$120. Para mim, continua sendo uma zona de miserabilidade. Você ganhar 150, 160, R$200, hoje parece que está em torno de 220. Eu não tenho certeza, se alguém tivesse essa informação, nos passe por gentileza. R$220, uma pessoa ganhando por mês, ela está na zona de com certeza. miserabilidade. Então, ela não saiu, sabe? Por isso que eu reputo sempre como uma falácia essa afirmação de tiramos 40 milhões da linha de É que essa pobreza. linha de pobreza também era para quem não tinha nenhum tipo de recurso, né? A gente sabe que esses R$200 ainda é pouco, mas esta conta era para quem não recebia nenhum valor e daí passou... O Bolsa Família, o Bolsa Gás e o Leite. Já recebiam esses três. Só tinha outra nomenclatura. A verdade é essa. Ele só mudou a nomenclatura. E o governo Fernando Henrique, ao final, quis fazer essa junção e dar uma outra denominação, e o PT votou contra a época. Depois fez com o nome de Bolsa Família e leva os louros até agora. Ganhou muitas eleições às custas disso, né? Mas quando me remete saudosamente aí, né, ao nosso passado, porque nós andávamos no cavalo do carvoeiro. Né? Quando o carvoeiro dava uma moleza com o cavalo, a gente pegava o cavalo dele e brincava de zorro, né? De bang-bang. Depois ele dava uns cascudos na gente, mas valia a pena. Né? Fazia parte. Mas vinha aquele carvão na carroça, em casa e tal. Hoje a gente sabe que carvão é altamente poluente e a lenha ecologicamente incorreta. Né? Porque se ela não for, como a Kátia disse, uma lenha de descarte, está se cortando árvores para cozinhar. De qualquer forma, eu acho que é um retrocesso. Nós sabemos que na Europa as pessoas já em alguns países usam os fornos elétricos e fogões elétricos. Por quê? Eles não querem nada que tenha a menor possibilidade de dar errado. E o botijão de gás, ainda que nós tenhamos muita segurança hoje, ele pode explodir. Então eles falam, nada que pode dar errado. Mas não seria uma alternativa, porque a eletricidade também é cara no Brasil, né? Então, exatamente. Então, é um retrocesso. Nós que deveríamos estar, pelo menos com o gás servindo a todos, e caminhando para que pudéssemos usar eletricidade ao invés de ter um bujão dentro de casa, que a gente sabe o que acontece, né? Às vezes nas favelas, né? Explode bujão, pega fogo na favela inteira, e em casa perigosíssimo. Afastar esse perigo que a Europa já não aceita em muitos países. Vamos esperar nesses próximos momentos, ver se realmente tem essa reversão, mas eu concordo com você, o ideal seria ter uma energia elétrica barata, né? E ela seria, além de ser menos poluente, ou nada poluente, né? A questão da segurança, né? Mas, infelizmente, acho que se estamos voltando para a lei, imagina ir para a velocidade.
Para você que está aí nos acompanhando, quer participar do Jornal Nova Era, manda sua mensagem pelo WhatsApp, que é o 996433827. 0 operadora 11 996433827. Hoje, dia 31 de maio, é o dia de conscientização dos malefícios do cigarro, né? Ontem nós trouxemos essa questão no jornal e para que nós pudéssemos até ampliar os comentários sobre essa questão, eu vou trazer aqui informação. A proibição de cigarros em locais públicos evitou a morte de 15 mil crianças no Brasil, segundo um estudo do INCA. As medidas restritivas ao cigarro no Brasil evitaram, então, este número bom, né? 15 mil crianças entre 2000 e 2016. Os dados foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde neste Dia Mundial Sem Tabaco. Este é o primeiro estudo que analisa o impacto na medida da saúde infantil brasileira e também em um país em desenvolvimento. O artigo é assinado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e por cientistas da Holanda. Os autores reforçam a necessidade de uma medida a ser adotada por outros países, pois apenas 20% da população mundial está protegida por medidas públicas de controle ao fumo. O Ministério da Justiça estuda reduzir o imposto do cigarro para conter o contrabando, mas a comunidade médica, felizmente, faz uma crítica sobre isso. Eu quero fazer um comentário sobre esse assunto numa situação que me preocupa muito. Eu estava vindo para cá e escutei na rádio que teve uma redução de consumo de cigarro, no caso do fumo. Eu não lembro os percentuais, mas teve uma redução. Pô, bacana, parabéns. E esse narguilé, ou sei lá como chama esses negócios aí, né? Já existem estudos, já existem comentários de que é tão prejudicial quanto o cigarro. Cigarro eletrônico. Né? Exatamente. E não existe campanha pública de conscientização, gente. Eu, quando posso, eu falo com os jovens que estão mais próximos a mim, a iniciar de um dos meus filhos, que adora essa porcaria chamada narguilé, com todo o respeito que fazem, mas é um nosso que faz mal para a saúde, gente, sabe? E já foi comprovado cientificamente tudo isso. Então, eu acho que passou do horário dos poderes públicos terem campanhas efetivas de conscientização. Cada um faça da vida o que melhor lhe aprouver, né? Mas conscientização do mal que esse negócio faz para a saúde das pessoas, principalmente os jovens. Eu não duvidaria se o percentual de redução de cigarro migrou, obviamente, para o narguilé, né? Então, é um desabafo de pai, né? A gente pega no pé dos filhos, tudo, mas eu vejo isso de uma maneira tão assim, crescente no meio dos jovens, essa prática, né, de fumo, desse narguilé, sei lá, que me preocupa mesmo, sabe? Porque, na verdade, as pessoas, os jovens, hoje em dia, se autodenominam o suficiente, sabe que conta a vida, e trazem pesquisas, na minha opinião, certamente fakes, da internet, dizendo, não faz mal, não, isso daí pode ficar tranquilo, que isso é bom, tal. Poxa vida, que quando você inala a fumaça, bota a fumaça para dentro do seu corpo, o dia que for bom, então não sei o que é ruim, então, né? Poxa vida. A verdade é que é uma demonstração de que o espírito ainda se deixa dominar claramente pela matéria, né? Porque são vícios e necessidades que nós criamos psicologicamente, onde faz com que o nosso corpo necessite daquilo dali para frente. Então, é claramente um vício, uma dependência e uma amostragem do quanto ainda somos muito materialistas, infelizmente. Sem dúvida. Bem, eu como Marchiori, eu me arrisco a falar com jovens a partir dos meus filhos, né? Sobre coisas que sou obrigado a ouvir. Você é careta, você é conservador, uma série de rótulos que me são colados assim. E eu costumo dizer assim, não, realmente eu sou conservador, porque eu não troco uma coisa que eu acho muito boa por uma coisa que eu acho ruim simplesmente porque ela é nova, né?
Eu não troco a felicidade, é como a gota de orvalho, numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor por bate a bunda no chão. Bate a bunda no chão. Ninguém vai me fazer sair do meu conservadorismo de ouvir a felicidade com versos de Vinícius de Moraes para este do MC não sei o quê. Né? E aí você é acusado, pô, você é careta, você é caretão. Né? Eu vi domingo assistindo o Silvio Santos e ele faz uma menção a soltar pum no elevador. Aquela menina que é sucesso, a Maísa, usa aquela expressão mais prosaica, né? Na televisão e tal. Eu achei aquilo ruim, fui chamado de novo de conservador, careta. Né? Agora as coisas estão assim. Quanto ao cigarro, eu sou obrigado a admitir que fumei por muito tempo. E, como espíritas, nós sabemos que há um número infinitamente maior de espíritos aguardando uma encarnação, né? Enquanto nós estamos aqui encarnados. E quando encarnados, temos tão pouco apreço por este corpo, não é? Que foi uma conquista que tivemos lá do outro lado, um benefício que nos foi dado, olha, vai agora, né? Está indo antes de, sei lá, 20 milhões de outros espíritos que estão aguardando a sua oportunidade de reencarnação aqui na Terra. A gente veio. Aí, quando chega aqui, trata o corpo sabe, de qualquer maneira. Então, dá-lhe gordura, dá-lhe bebida, dá-lhe cigarro, narguile, sei lá, né? Como se chama essa coisa. E você não consegue fazer um convencimento dos mais jovens, porque o argumento é sempre: você é um careta, você é conservador, retrógrado. Eu não sei, sabe, eu ando muito preocupado com essas novas posturas, porque a impressão que eu tenho é que estão vindo espíritos que, se ao lado vêm espíritos mais evoluídos, né, nós sabemos dos índigos, os cristais, tem vindo também uma horda. Esse é o problema, é de ficar colocando em caixinhas, em rotulações, seres que, assim como nós, estão em progresso. As pessoas têm a necessidade de, mas eles são uma geração mais avançada. Avançada no quê? Se eles estão buscando justificativas para se tornarem dependentes de coisas materiais. Não pode ser tão avançados assim. São seres iguais na luta pelo progresso e que a gente não pode endeusar esses seres porque eles pensam mais rápido, porque conseguem agir sobre as coisas mais rapidamente do que nós. Isso não significa nada. Mas a gente precisa abrir os olhos e entender que é um ser como nós e que está num momento que é só dele. E devemos, como pais, como responsáveis, dar o limite. Independente se eles vão achar que a gente é careta ou não. Exatamente. Eu queria só fazer um comentário sobre isso. É que, na verdade, a ideia que você tem desses índigos, cristais que fala, que são seres moralmente elevados. Aí que está que a gente precisa fazer. Exatamente. Porque, na verdade, eles são. O que é o progresso espiritual ou a evolução espiritual? É a evolução do conhecimento, da sabedoria, do tudo com a moral. O equilíbrio entre os dois. Quando há uma distorção entre um e outro, por exemplo, você tem muito mais moral e menos conhecimento, você não potencializa o que você tem de valores morais. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai potencializar os seus valores morais. Quando é o contrário, você tem muito conhecimento, você é uma pessoa muito inteligente e tem valores morais poucos, você normalmente faz um monte de burrado, né? Porque você usa a inteligência para o mal. Esses seres, eles têm uma inteligência muito grande, têm essa capacidade de aprendizado muito forte, mas a moral deles ainda está em provação, tanto que eles nasceram num planeta de provas e expiações. Né? Então, essa é a grande responsabilidade dos pais, né? De você realmente dar valores para esses espíritos, para eles potencializarem toda essa capacidade em valores morais elevados e assim irem para o bem. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, porque se eles não tiverem esses valores morais bastante
né, concentrados, bastante claro na mente deles, eles vão realmente fazer besteiras. E, Marcelo, parece que não é o caso, né? Porque quando eu fiz essa citação e fui criticado da Maísa ter usado aquela expressão, mas é só um vocábulo, né? A ação física é a mesma. Mas, Anela, sabe qual que é o problema? É que, na verdade, as pessoas... Lembra aquela expressão do Rui Barbosa, né? Que ficou de tanto ver injustiças e tal? A gente acaba achando normal você ter certas expressões que eu falei agora, essa porcaria. No fundo, para mim, me doeu um pouquinho falar essa expressão, porque eu acho uma expressão pesada, entendeu? Mas por quê? Porque eu tive uma educação em que certas expressões a gente não costuma falar. Exatamente. Você entendeu? E não é uma expressão pejorativa, mas é pesada. Sim. Entendeu? E essas pessoas... O exemplo que eu usei para a pessoa foi o seguinte: eu posso chegar para um pai e falar assim, olha, o seu filho tem baixo poder cognitivo. Ou posso chegar para ele e dizer assim, seu filho é burro. Então, Né? Então é só uma questão de civilidade e educação. Sim, exatamente. Mas é o que está se perdendo em razão da falta de educação. Né? E você não percebe aqui, eu quero pôr para que as pessoas reflitam. Eu fui a um cartório e estou olhando, observando o rapaz trabalhando. Um alargador nas orelhas deste tamanho. A orelha dele com um buraco enorme. Todo tatuado. Aí eu chego em casa e vejo quem? O Raoni. Com aquela... Né? Então, qual a diferença? O Raoni até parece mais civilizado, porque depois isso é uma outra história. Como é que o Raoni está passeando pela Europa? Quando a gente coloca essa questão do piercing, da tatuagem, a gente vai entrar numa outra questão aqui, remete a uma que de postura repente... meio silvícola. Mas é uma discussão são já novos que... tempos, que a gente de repente vai por trazer... Isso que eu falei, eu vou colocar só para pensar. Olha, vamos pensar então que as pessoas, claro, têm ali cada um a sua escolha, né? Cada um tem a sua escolha, vai fazer ali a sua semeadura e vai colher o que plantou. Vamos trazer aqui para os comentários que cidades brasileiras registraram atos em defesa da educação. Cidades registraram ontem protestos em defesa da educação. Até por volta das 21h30 de ontem, foram registrados em ao menos 136 cidades e 25 estados, além do Distrito Federal. Esta é a segunda manifestação e protesto pelo país contra os cortes anunciados pelo governo. E os atos seguiram pacíficos por todo o período. Mas houve uma confusão no início da tarde lá em Brasília. Durante um princípio de tumulto entre policiais, militares e manifestantes, a polícia usou spray de pimenta e acabou detendo um homem. Quando nós falamos a respeito de educação, o presidente Barack Obama esteve no Brasil, está no Brasil, né? E ele veio falando a respeito da valorização dos professores. E ele diz que educação não é caridade. Eu achei interessante, por isso que eu juntei a questão da manifestação com a questão do Obama. Em visita a São Paulo, o ex-presidente afirma que países precisam investir nas pessoas para crescerem economicamente. Em um dia marcado por protestos em defesa da educação, Barack Obama, que visitou o Brasil, defendeu a importância do investimento na área para o desenvolvimento dos países. Em palestra, em um evento sobre inovação digital em São Paulo, que aconteceu ontem, ele ressaltou, abre aspas, dar educação e serviços sociais não é caridade, fecha aspas. E se um país não investe nas pessoas, provavelmente não será bem sucedido. O democrata elogiou ainda o poder que um professor tem em dar confiança a uma criança e criticou como a categoria é pouco reconhecida em alguns países. Ele diz que nos Estados Unidos os professores também não são valorizados, em parte porque a maioria deles é mulher. Olha, ele traz um outro ingrediente aí pra gente. Aí, Kátia. Né? Enquanto a gente não aprender que não é da educação que se tira dinheiro por uma necessidade de má administração, nada vai mudar. A verdade é essa. A manifestação de ontem foi legítima neste sentido e apenas nesse sentido. As outras coisas que ocorreram fica por conta justamente da falta de vergonha na cara desses políticos que se utilizam de agendas para fazerem valer as suas vontades, a sua propaganda, os seus interesses pessoais, porque interesse para o povo não tem, é mentira. Essa, infelizmente, é uma verdade. Agora, eu vou lutar sempre, porque cortar da educação por conta de necessidade de governo é ridículo,
é sem vergonha, é vergonhoso e é uma falta de entendimento da base. O Obama foi muito feliz. Educação não é caridade, onde você dá quando pode, tira quando não dá. Não é isso. Enquanto não se mudar essa mentalidade, não vamos para frente. E com relação à maioria das mulheres serem professoras, a maioria dos professores serem mulheres, isso não é novidade alguma, né? No Brasil, principalmente, Não é só né? nos Estados Unidos, como ele disse, né? Zanera, eu vou tentar falar, você me complementa se eu estiver errado ou tal. Também a Kátia. Fala assim em contingenciamento, fala em corte, tudo, e fica essa bagunça de expressões. Eu vou tentar ser assim, menos prolixo e mais claro. Tentar, pelo menos. Existe um orçamento que foi feito pelo governo anterior. Então, é feito num ano para ser cumprido no outro. Então, quando você tem um governo novo, quem fez o orçamento desse ano foi o Temer no governo anterior. E o governo seguinte, no primeiro ano, principalmente no primeiro ano, porque o ano que vem já não tem mais desculpa, porque é ele que vai fazer o orçamento para o ano que vem. Ele tem que obedecer o que o governo anterior estabeleceu como limites para ele. Se ele não obedecer esse orçamento, ele pode ser responsabilizado. Como foi o caso das pedaladas da Dilma, que ela teve que readequar lá e ela não pediu autorização para o Congresso e acabou sendo responsabilizada. O que acontece? O dinheiro é aquele tamanho. Ele não pode esticar mais do que foi destinado para aquilo. Em razão dessa situação, ele tem que... houve esse contingenciamento, que é exatamente você reduzir por conta de falta de dinheiro. Então, o problema está na essência do orçamento, que precisa ser melhor visto para a educação, não tenha dúvida, concordo plenamente. Tem que se aumentar, não diminuir da educação, mas está pegando uma herança que tem que se adequar à realidade que existe. Então, precisa não fazer o corte, mas fazer a adequação para não você gastar mais do que você tem para aquilo. Né? Sim. Bom, então, quer dizer, a gente tem que ter esse critério, porque falar em corte, falar assim, olha, eu tenho dinheiro aqui, né? Era para educação, mas eu vou cortar porque eu quero destinar em outra coisa. Terrível, mas não é isso que está ocorrendo. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria de colocar, então tem essa... Todo mundo fala em corte, não é contingenciamento, é readequação ao que foi programado. Com relação, isso tem mais do que prova, só que puxar na memória. Tanto no governo Lula, como no governo Dilma, que são os mais recentes, fizeram a mesma coisa. Teve contingenciamento também, porque senão estariam responsáveis, como a Dilma foi, e perdeu o cargo por conta de não ter obedecido isso. Então, eles fizeram claramente e não teve todo esse movimento. Então, eu acho que eu não estou puxando elas para um lado nem para o outro. Estou questionando uma questão de justiça para o que efetivamente foi feito. Todos os governos tiveram que ter essas adequações. E não teve esse levante todo. Eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, em pressionar todos os nossos políticos, inclusive o governo federal, para que cada vez mais invista em educação, que esse sempre é o caminho, sempre defendemos isso e sempre vamos defender. Mas o que a gente tem que cobrar mais ainda é que eles façam um orçamento esse ano para que o ano que vem não venha com essa desculpa. Fala assim, olha, não deu. Se programe para isso, lute para isso. Agora, fazer essas movimentações que, na minha opinião, tem essa legitimidade de chamar atenção para a educação, não tenho dúvida. Mas o viés político que está por trás disso é isso que me preocupa. Que a Kátia falou. Existem certas tendências do que se está conduzindo de uma maneira negativa. Haja vista que as bandeiras que você vê são todas de partidos políticos, quando não de sindicatos. Né? Então, não é uma manifestação apenas de professores e alunos. E outra coisa, eu acho que a grande falha desse governo, que eu até agora não sei se é a grande falha ou se é uma estratégia, é falar com muita bobagem. Né? Vem a público e fala qualquer coisa. Então, ao invés de dar esta explicação que você está dando, nós temos um contingenciamento. Contingenciamento, Não é até difícil de falar. Mas é mais ou menos assim, uma previsão. Sim. Não é o corte. Ainda não é o corte, é só uma previsão. Olha, se eu tiver que cortar, vou cortar X aqui, vou cortar X aqui. Porque eu só posso gastar isso. Porque eu só posso, eu tenho que entregar no final do ano, se fosse um balancete de uma empresa, 0, 0. Nem tive lucro, nem tive prejuízo. 0 a 0.
né? É assim que o governo tem que ser entregue, porque senão ele sofre impeachment, como sofreu Dilma. Só que ao invés de você colocar gente à frente destas pastas para vir a público explicar, ou faz propaganda, explicando isso para o público, olha, é isso, eu tenho, como em todas as famílias, eu tinha um X para gastar, hoje tenho menos X. Porque, vamos lembrar, falamos aqui, 13 milhões de desempregados, as empresas produzindo menos e pagando menos impostos. Eu tenho lá a minha empresinha, estou pagando muito menos impostos. Gostaria de pagar mais. Você está vendendo menos. Porque estou vendendo menos. Então, gostaria de vender mais e pagar mais impostos. O governo também, por sua vez, está recebendo menos. Ele tem que adequar como qualquer família, né? Mas ele coloca gente muito ruim. Então, esse Vantuíra e chegou, falou uma série de bobagens que pode estar até correto. Nós vamos ver isso no futuro. Não é? Porque ele fala, é uma coisa terrível, você vai cortar, por exemplo, em pesquisa. A universidade está pesquisando, aí ela para aquela pesquisa, foi tudo por água abaixo. Claro, não faz sentido. Joga toda a pesquisa embora, joga no lixo. Né? Então é impensável isso. Ele deveria vir e explicar. O governo está pecando por isso. Coloca, se de um lado, eu sou, olha, para não dizer que eu sou bolsonarista, eu sou absolutamente contra a agência de costumes de Bolsonaro. Agora, eu não deixo de ver o que é positivo. Então, na área econômica, as coisas precisam ser feitas. Nós temos aí a afirmação dos maiores economistas do Brasil e do mundo que precisa fazer a reforma da Previdência. O que você está vendo como comportamento no Congresso? Né? Um bando de gente lá que vai lá, ele não tem interesse nenhum no Brasil, ele tem interesse na pauta pessoal. Eu concordo, desde que você atenda meus pedidos. Eu vou ou atendo os meus pedidos, ou vou obstacularizar de tal forma o teu governo e inviabilizá-lo que você vai naufragar e daqui a 4 anos nós voltamos. É só isso, é sempre pensando, sabe... Sim, né? Olhando para o próprio umbigo. De ideologia ou então partidária, pura e simplesmente. A mesma coisa se está falando da educação. Olha, tem muito dinheiro que vai para pesquisas que estão mal colocados. Alguns professores estão lutando porque talvez o contingente, ou o corte, nem vou falar o contingente, colou na língua. O conte. Então, o corte para o ano que vem pode trazer prejuízos para os professores na questão de alguns aumentos previstos, alguma coisa assim, seja o que for. Venha a público. Não eram técnicos que ele pretendia colocar nos ministérios. Técnico tem que vir e falar tecnicamente. Olha, eu vou cortar por isso, por essa, aquela razão. Não ficar falando bobagem, aí comete erros de português para qualquer um de nós mortais, tudo bem. Mas para o ministro da Educação fica ruim realmente. A educação é um tema sempre recorrente aqui no Jornal Nova Era e nós, sim, levantamos a bandeira pela educação, que sempre possam chegar recursos para pagar melhor os professores, que possam se manter verbas para pesquisas que é de tamanha importância para todo o nosso país. E vamos continuar aqui, levantando essa bandeira. Queremos que o nosso país possa ter este cuidado com a educação de base, que todos possam ter, todos, independente de condição financeira, todo mundo tem direito a iniciar ali com o seu estudo de base e chegar a uma universidade, todo mundo. E é isso que a gente vive falando aqui no Jornal Nova Era. Começar por votar as reformas que precisam ser feitas, porque está se mostrando lá, olha, o que sobra depois de você pagar pensionistas e aposentados e toda a despesa obrigatória do governo, sobram lá 8%, que é um valor muito pequeno em bilhões de reais, né? Para você atender educação, saúde, enfim. Né? Mas, de qualquer forma, ficam dando mole para que a oposição, que está doidinha para pegar qualquer coisinha, e para a rua se juntar lá a uma reivindicação justa dos professores e de alunos, não é? Para levar suas bandeiras, as suas bolas infláveis e tal, aquela coisa toda que já desvirtua completamente o objetivo inicial.
Deixa eu aproveitar para agradecer a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. A Darcy Santos Oliveira, sócia desde 2002, obrigada, Darcy. Marlene Navas, campeão, também sócia desde 2002, muito obrigada. Sócios recentes, Eurico Ribeiro da Costa e Josias Adão, sócios desde 2018, muito obrigada. Gratidão a você que colabora conosco com a divulgação da doutrina espírita. Mas fique atento porque o boleto bancário ele está diferente. A partir de março, o correspondente é o Bradesco. Lembre-se de sempre conferir o beneficiário do boleto bancário que vem Fundação Espírita André Luiz com o CNPJ. O novo boleto também oferece sugestões de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. E a FEAL conta com a sua doação sempre para manter aí, para fazer a manutenção da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior. Muito obrigada a você, sócio. Quero agradecer aí a Vanessa Cavalcante, esteve aqui agorinha, veio trazer a divulgação da Blitz. Vanessa que vai entrar em férias, oba, boas férias para Vanessa. Olha, a Blitz vai acontecer na segunda-feira, agora dia 3 de junho, lá na Chácara Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo. Vamos lá para a Zona Sul. José Damião e equipe estará lá no Grupo Espírita do Lar. O endereço, Rua Capitão Otávio Machado, 1056, na Chácara Santo Antônio. Então, você vai até lá, aguardando sempre aquele carinho nosso de sempre, aquele mimo. Nós temos também este adesivo que fala sobre Kardec, que é distribuído. Temos ali a possibilidade também de entregar para o primeiro que chegar dizendo: eu ouvi falar da Blitz e quero ganhar a caneca do Manhã Boa Nova. Quem chegar primeiro falando vai receber a caneca do Manhã Boa Nova. Então, fica aí a nossa dica para que você esteja na próxima segunda-feira, dia 3, entre 13h30 e 16 horas, lá no Grupo do Lar. Rua Capitão Otávio Machado, 1056, Chácara Santo Antônio. José Damião e equipe estarão lá aguardando por você. Diz aí, Marchiori. Olha, eu queria só, falando de Kardec, eu fui assistir o filme de Allan Kardec, muito bom, uma produção muito bem feita, fiel à história. Por favor, espíritas, vão assistir no cinema. Eu estou insistindo em ir ao cinema porque quando você vai lá, você está promovendo que novos filmes sejam feitos. Então, olha, fantástico. Eu estou estimulando todas as pessoas que têm ao meu lado, vão ao cinema. E eu fiquei muito feliz porque eu vi no trailer um filme do Divaldo Franco, tá também uma produção muito bacana, e do Zé Arigó. Também. Com uma super produção. Então, filmes espíritas estão em alta, né, estão investindo, só que nós, espíritas, temos que ir até o cinema para que quem investe, que possa manter isso. Lar 2, exatamente. Então, olha, excelentes notícias, mas, por favor, vão assistir no cinema. Vão lá comer uma pipoca né, junto. Vale faz bem. muito a pena, né? Sensacional. Eu gostaria de compartilhar com vocês que o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser recebeu, então, agora, de verdade, esta semana, dia 29, o prêmio Templeton 2019, em cerimônia lá nos Estados Unidos. Este prêmio que, para muitos, é considerado como o Oscar da espiritualidade. O Marchiori chegou aqui comentando com a gente. Eu acho bacana enaltecer a importância do trabalho do Gleiser aí para a comunidade. Eu vi um vídeo falando sobre isso, né? Fiquei tão contente, porque é o seguinte, eu tenho informação que ele é ateu, né? Mas, e um ateu recebeu um Oscar da espiritualidade, um negócio bem curioso, né? Por quê? Porque ele é absolutamente respeitado no meio científico, né? E ele está com a tese dele muito clara de que não dá para ter só matéria. Tem algo acima de tudo, que é um ser, né? Divino, um ser superior, que governa tudo isso que a gente chama de Deus, né? Ele tem as suas concepções, mas ele sabe. E bacana na fala dele, que eu escutei, que ele falou assim, olha, não dá para a ciência se dissociar da religião e da filosofia. E isso nós sabemos que é a base... um lado da mesma moeda. Né? Exatamente, e nós sabemos que isso é a base da nossa doutrina espírita. Então, fiquei muito feliz. O que é legal é assim, ele fala dessa tríade necessária de uma dar mão para a outra, e os nossos amigos espíritos superiores já disseram que a aliança, a mão, o braço, o conforto é o espiritismo, que faz geralmente todo esse amparo e dá a sustentação, tanto à ciência quanto à filosofia. Isso é muito bonito, né? Isso é muito gratificante, mas a gente ainda está engatinhando para que isso ocorra.
Nós temos, de uma parte, Stephen Hawking, que fazia de tudo para provar a inexistência de Deus, né? E era um físico. E algumas pessoas usam os argumentos do Hawking para dizer, olha, Deus não existe, isso é uma invenção e tal. Então, quando vem um outro físico, e um físico do porte do Marcelo Gleiser, e aventa a possibilidade né? Porque ele fala, você tem que pensar que há essa possibilidade, mas que está além da física. É por isso que no físico, Hawking nunca vai encontrar, né? Porque Deus está num outro plano, numa outra esfera. Às vezes aqui em filosofia, né, da parte que me toca, Marcelo Gleiser, muito obrigado. Então, falam-se muito, né? O Nietzsche brincava muito com o Kant, dizendo assim, o Kant, ele expulsa Deus pela porta da frente e depois traz Deus pela porta dos fundos, né? E não foi o que o Kant fez exatamente. O que ele fez foi um pouco dizer assim, olha, a metafísica está tão longe da nossa compreensão que vamos nos ocupar, já temos tanta coisa aqui para nos ocuparmos, né? Vamos ficar aqui neste plano e vamos deixar isso por uma outra ocasião, por um outro tempo, que não consigo esbarrar, né, no que possa ser os acontecimentos extrafísicos. Metafísica é exatamente isso, além da física. Então, eu estou aqui muito feliz com esse prêmio do Marcelo, porque ele sempre teve esse lado de vamos colocar espiritualidade no nosso mundo, ainda que seja para que valores transcendentais, não é? Que inventados ou não, eles são sempre uma possibilidade de ascendência de você como ser humano, de crescimento, então que se faça. Não importa, né? Às vezes nós temos lá um ateu, como ele, trabalhando tão vivamente pelas causas espirituais e pelo bem, né? Pelo bem da humanidade, pelo seu progresso, pela sua elevação. Eu acredito muito que tem muito de física, uma física que nós ainda não conhecemos, uma física além da física, né? Um outro processo que é difícil realmente para quem está encarnado, está na Terra, conseguir explicar, traduzir. Então, é preciso, como Kant, ter um pouquinho de paciência. Nós já temos outra visão. Só lembrando, né, ele é o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio. Antes dele, Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá e o Paul Davis, que foi um outro que também ganhou. Maravilha. Olha, a previsão do tempo para quem está em Guarulhos, este nosso outono estava friozinho, agora já está quente de novo, né? 28 graus de máxima com tempo nublado. Para quem está em Três Corações, aí em Minas Gerais, também 28 graus de máxima, sol com poucas nuvens. E Sorocaba, 29 graus a previsão do tempo e previsão aí de repente de chuva no período da tarde. Sorocaba, olha, atenção você. Universidade do Trabalhador inscreve para 10 novos cursos. Vão ser oferecidas então 240 vagas e o preenchimento será por ordem de chegada com senhas distribuídas a partir das 7 da manhã. Então, você que está em Sorocaba, a Universidade do Trabalhador Empreendedor e Negócios, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, vai abrir inscrições somente na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, das 9 da manhã a 1 da tarde, para 10 novos cursos gratuitos. Isso que é o melhor, hein? Cursos gratuitos. Serão oferecidas 240 vagas e o preenchimento será por ordem de chegada. Senhas vão começar a ser distribuídas a partir das 7 da manhã. O candidato deve levar CPF, RG e carteira de trabalho, todos os documentos originais. E os cursos são, olha, de recepcionista, departamento pessoal, operador de empilhadeira, iniciação à eletrônica, leitura e interpretação de desenho técnico-mecânico, soldador, também pedicure, cabeleireiro, garçom e atendentes de lanchonete. Então, são realmente possibilidades para que a pessoa se prepare para o ambiente de trabalho. Para você que está em Sorocaba, fica a dica. Eu quero trazer aqui, estamos finalizando o jornal, olha, quem mandou mensagem rapidamente foi a Roseli que disse assim para a gente. Boa tarde, quero dividir com vocês do jornal que precisaria ser mais investigado, pois o trabalho
Trabalho num motel e existem pessoas que usam cartão do Bolsa Família. Conheço pessoas que não têm filhos e possuem cartão. E nós sabemos que existem muitas fraudes nesses programas. Também quem mandou mensagem foi o Jaime de Sorocaba, diz que tem um amigo que recebe Bolsa Família. Mostrou o recibo e o valor é de R$ 89,00 e ia passar para 91. Pessoal aqui trazendo informação. Outra participação, o Álvaro, também do Brooklyn, mandou informação para nós e abraços. A Elaine Stroder, boa tarde, queridos. Sou fã deste jornal aí de vocês. Também participou aqui conosco o Edson de Pernambuco, falando a respeito do cigarro. Gratidão a todos que participaram. Obrigada, Cátia, Marchiori e Odair Zanella por estarem conosco mais uma vez. Beijo, Legal. bom final de semana, Bom pessoal. final de semana a todos. Agradecer a equipe técnica, Marcos Magrini, agora Jefferson Carvalho, Jefferson Silva, Boris Maciel, Fernanda Lima e nos atendendo às ligações ali, o Ezequiel Salles, Margarete, também Papinelli, Vera Lúcia. É isso aí, agradecendo a participação de todos no Jornal Nova Era desta sexta, que volta na segunda, ao meio-dia. Você ouviu Jornal Nova Era.